Eles são as maravilhas da era moderna. Os grandes navios e aviões que transportam nossas cargas e combatem a guerra. Poderosos foguetes que podem levar o homem ao espaço e lançar as armas mais destrutivas já inventadas. Máquinas grandes e sofisticadas, símbolos do nosso vasto conhecimento tecnológico. Mas toda máquina tem vida útil. Quando a hora chega, algumas serão fragmentadas, desmontadas, esmagadas e derretidas. Algumas, como navios históricos, bombardeiros e caças antigos, serão reformadas e reutilizadas em novas missões. Outras serão alvo em testes de armas e sucumbirão em uma bola de fogo. Mas todas as máquinas, seja à espera da destruição final ou de um novo destino, geralmente vêm para lugares chamados cemitérios de máquinas. Cemitérios de máquinas, onde as máquinas acabam. Os heróis esquecidos surgem da névoa como fantasmas do passado. São os navios que ajudaram esta nação a vencer as grandes guerras. Navios de guerra, cruzadores, destroyers, fragatas, navios Liberty da Segunda Guerra Mundial, petroleiros, navios tanque, barcos da guarda costeira, de manutenção, tem de tudo. Agora, os gloriosos guerreiros do passado tornaram-se ferro velho e aguardam o destino final em cemitérios de navios espalhados pelo país. Os Estados Unidos possuem várias frotas fantasmas. No Rio James, na Virgínia, no Havaí, em Bellingham, em Washington e até onde estamos agora, nas praias de Suisun Bay, ao norte de San Francisco, na Califórnia. A ideia de manter uma frota de navios inoperantes deve-se ao rápido crescimento do poderio naval americano em ambas as guerras mundiais. Quando você constrói grandes frotas para combate e a guerra acaba, não quer se livrar de tudo imediatamente. Então você coloca os navios onde pode mantê-los em segurança caso outra emergência ocorra. Esta frota em Suisun está aqui desde a Segunda Guerra Mundial. A ideia é que, se houver outro conflito, os navios possam ser recolocados em serviço. Entre as embarcações que compõem a Frota Fantasma estão os mais gloriosos navios que já defenderam os Estados Unidos. Este é o famoso USS Iowa, um navio de guerra semelhante ao Missouri. A data em que um navio vai para a Frota Fantasma pode depender de seu tamanho. Basicamente, quanto maior o navio, maior o dinheiro investido e por mais tempo vamos querer utilizá-lo. Quanto maior a embarcação, maior a expectativa de vida. Esses navios foram feitos para durar mais de 50 anos. Outros navios foram construídos na década de 70 e só foram aposentados agora. No entanto, um dia todos os navios chegam ao fim da linha. Quando a hora chega, o primeiro passo é fazer o decommissioning. Decommissioning é um termo militar americano mais ligado à cerimônia e tradição. É a cerimônia oficial em que o navio é retirado de serviço. A tripulação deixa a embarcação e então ela é rebocada para um local onde ficará por muito tempo. Este trabalho, assim como as tarefas realizadas na maioria dos cemitérios, é minucioso e exaustivo. A preparação para a armazenagem compreende a drenagem dos tanques, a limpeza dos canos e a remoção de qualquer substância ou agente resfriador. Precisamos fechar dutos e envolver as coisas com graxa para prevenir a ferrugem. Soldamos algumas partes para deixar o navio o mais isolado possível. Gastamos mais dinheiro com a preparação dos navios armazenados para possível reativação. Instalamos desumidificadores para que o espaço interno seja mantido seco e a umidade não aumente a corrosão e a deterioração. Então, fazemos a segurança da embarcação e cuidamos para que ela não seja violada.
Nas embarcações que podem ser reativadas, outro procedimento precisa ser realizado. Além disso, instalamos uma proteção catódica nos navios. Basicamente, montamos eletrodos de metal ao lado da embarcação e aplicamos uma corrente elétrica. Os eletrodos corroem no lugar do casco do navio. Desse modo, asseguramos a manutenção do navio por mais tempo, sem que o casco sofra qualquer dano que resulte em infiltração. Para aqueles que mantêm as frotas fantasmas, a água do mar é o principal inimigo. O que me preocupa é a penetração de água em qualquer embarcação. Basta uma falha de 1 centímetro na linha da água para que ocorra infiltração. Claro que quanto maior o navio, mais complexo é o problema. Por exemplo, um cargueiro tem muitos espaços por onde a água pode entrar. Tem os sensores espalhados em todos os lugares onde pode existir infiltração. Se a água invadir, o alarme dispara. O custo da manutenção permanente em dinheiro e mão de obra é relativamente baixo comparado ao enorme valor de cada embarcação. O USS Iowa, por exemplo, custou 100 milhões na época da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, manter um navio deste porte não requer tanto trabalho assim. A administração marítima estima que o custo chegue a 20 mil dólares por ano. Os navios da Frota Fantasma são indispensáveis para fornecer peças para embarcações na ativa que não são mais fabricadas. Dos porta-aviões que mantemos, podemos tirar partes sobressalentes de catapultas, compressores e geradores, entre outras coisas, para a frota ativa. Pouco tempo atrás, um porta-aviões estava em serviço e uma escotilha foi aberta e caiu. Eles perceberam que não podiam fazer outra. Então, eles vieram aqui, encontraram uma escotilha em uma embarcação similar aposentada e ela foi soldada no lugar da outra. Com a manutenção apropriada, os navios da Frota Fantasma podem permanecer ancorados indefinidamente. Para alguns, o período é de anos, para outros, décadas. O cruzador Des Moines está na Frota Fantasma desde 1961. O navio de manutenção Vulcan de 1941 é a embarcação mais antiga da frota do Rio James, mas no final, todos encontram seus destinos em uma grande variedade de possibilidades. Há várias coisas que podem ser feitas com estes navios. Podemos vendê-los para outro país. Gostaria de enfatizar que eles não são desmontados no país comprador, e sim aproveitados na frota da Marinha de outra nação. O Usumacinta, adquirido recentemente pela Marinha Mexicana, já foi o USS Frederick. Navios de guerra desativados também são transformados em museus. Em janeiro de 2004, o porta-aviões Midway ancorou no porto de San Diego, onde ficará aberto permanentemente como museu de aeronaves. Ironicamente, apenas 5 meses antes, o porta-aviões Constellation foi retirado de sua base em San Diego e removido para a Frota Fantasma. Alguns membros dessa frota chegam ao fim com honras. Também podemos usá-los como alvos, o que é uma tradição da Marinha Americana. É um meio de testar novos sistemas de armas. Pegamos um navio, particularmente um encouraçado, e observamos como o novo míssil ou torpedo age na embarcação. Se a frota precisa treinar com munição e alvos reais, arranjamos navios inofensivos ao meio ambiente que podem ser afundados em águas profundas como parte do exercício. Às vezes, membros da Frota Fantasma são recondicionados e voltam à ativa quando surge a necessidade. Aconteceu na Guerra da Coreia e do Vietnã. Mais recentemente, 2 encouraçados foram reativados para a Operação Liberdade no Iraque. Enquanto as antigas embarcações encontram vários meios de prolongar suas carreiras, novos e sofisticados barcos são constantemente construídos para formar a frota moderna. Um novo navio surgirá das cinzas do mais letal ataque em solo da história americana. Os cemitérios geralmente são considerados o destino final de uma embarcação ou máquina, mas muitas vezes podem significar um novo começo.
11 de setembro de 2001. Um ataque terrorista sem precedentes na história mundial derrubou as torres gêmeas do World Trade Center, matando quase 3 mil inocentes. Quando concluídas em 1973, as torres gêmeas eram os mais altos e maiores edifícios do mundo. Elas foram construídas sem alvenaria, utilizando um tubo oco rígido de colunas de aço próximas e pisos estendendo-se até um núcleo central. As torres, cujo acabamento foi feito com uma liga cor de alumínio, parecem não ter janelas. Na época, elas foram consideradas um milagre do design inovador. Agora formam pilhas de destroços com a altura de 10 andares. Mais de 100 mil caminhões de entulho foram levados do Marco Zero até Ferros Velhos em Nova Jersey e Staten Island. São mais de 1,8 milhão de toneladas, o suficiente para encher vários campos de futebol. Mais de 350 mil toneladas são de aço derretido e retorcido, que um dia fizeram parte de um marco da paisagem nova-iorquina. Mas hoje, em uma fundição a 2.000 quilômetros dali, em Louisiana, parte desse aço está renascendo como um novo símbolo da Big Apple. Uma nova classe de navios anfíbios de assalto está em construção. Um deles será chamado de USS Nova York. Após a tragédia de 11 de setembro de 2001, é natural que um navio seja batizado de Nova York. O programa LPD-17 é o primeiro programa anfíbio realizado pela Marinha nos últimos 20 anos. O principal objetivo é dar apoio aos fuzileiros. Cada navio pode levar um batalhão de fuzileiros equipados. Também foi acordado que os navios da classe LPD-17 receberiam os nomes das maiores cidades americanas. O presidente do grupo Northrop Grumman está negociando com as autoridades do estado de Nova York para obter parte do aço das torres gêmeas, que será derretido e integrará o navio. 20 toneladas de aço chegaram à fundição Amite para ser derretidas e forjadas. O aço chegou da mesma maneira como foi retirado do Marco Zero. A maior parte estava retorcida e queimada. Pegamos alguns escombros e deixamos expostos para os empregados do estaleiro. Eles precisavam ver o impacto do que aconteceu no local. Embora este aço venha de uma fonte singular, transformar aço usado em navios novos é uma prática comum. Nós compramos chapas de aço e usamos a proporção de 50% reciclado e 50% novo. Tentamos manter esta proporção durante todo o processo. Reciclamos pelo menos 500 toneladas de aço por mês. Podemos produzir esse volume hoje. O aço pode vir de algo desmontado ontem ou de algo que está em serviço há muito tempo, como um barco de 70 ou 80 anos. Forjar o aço em novas formas é um processo árduo e minucioso. Tudo começa com o derretimento. Derretemos o aço usando a eletricidade. Ele é aquecido a 1138 graus centígrados e depois são retiradas amostras para a análise. Controlamos o calor para assegurar que as especificações químicas fiquem dentro do solicitado. Então, começamos o processo chamado de oxidação, que elimina elementos indesejados como o hidrogênio e o nitrogênio através do oxigênio. Uma série de análises químicas é feita para garantir que o aço atingiu o limite desejado de outros elementos, como o carbono. Nesse momento, segundo as especificações do cliente, várias ligas podem ser adicionadas ao aço derretido, incluindo o níquel e o cromo. Alguns destes caldeirões gigantes têm capacidade para 50 toneladas. Para manter a temperatura, eles são pré-aquecidos antes de receber o aço. Quando o aço na fornalha se aproxima de 1650 graus, uma amostra final é testada para assegurar que todos os elementos estejam dentro das especificações. O caldeirão é removido para o local de escoamento. Quando tudo está pronto, a caldeira é inclinada e o aço derretido cai nos caldeirões. Quando cheio, sacos de arroz husky são jogados sobre o caldeirão para evitar a perda de calor durante o transporte.
A temperatura é checada e uma amostra é retirada para a análise final. O operador de guindaste issa o caldeirão até o molde. Nós passamos o aço pelo espectroscópio para assegurar as especificações. Quando a temperatura de transferência de 1550 graus centígrados é atingida, o processo tem início. Mesmo após todos os minuciosos testes e análises, a transferência deve ser rápida, para assegurar a resistência e a durabilidade da peça. Quando está tudo certo, derramamos o aço no molde. Na maioria das vezes, o processo dura 2 minutos e meio. O aço é derramado em grandes moldes que formam partes da embarcação. Neste caso, o aço das torres gêmeas será transformado em uma parte especial do navio. O aço será usado no nariz do navio, que vai cortar as águas e mostrar que lidera o caminho. Aonde quer que o navio vá, o aço será sempre visível na parte frontal da embarcação. Após 4 dias esfriando, a peça é retirada do molde. Os alimentadores precisam ser retirados com os maçaricos. Vocês vão ver algumas peças redondas sobre o molde. Elas se chamam alimentadores e é por onde adicionamos metal para preencher eventuais falhas e retiramos impurezas. A peça tem de ser sólida, tem de dar segurança em alto mar. Então os cortadores entram em ação com poderosos cinzeladores para remover o excesso de metal da peça. Os polidores realizam todo o trabalho de acabamento para deixar a peça dentro das especificações. Do começo ao fim, o processo todo leva de 4 a 6 semanas. Devido à complexidade, a peça para a proa do USS Nova York levou mais tempo para ser feita, mas agora está pronta para ser montada. Vamos usar mais aço do World Trade Center. Os suportes da cunha da proa, do casco e do deck serão montados aqui. Temos 8 pequenos moldes para encher agora. Embora seja parte de uma longa linhagem de navios que iniciaram a jornada aqui, o Nova York é especial. Ele será lembrado não apenas pela fonte singular do aço utilizado, mas pelo orgulho que despertou nos operários que derramaram o suor para construí-lo. Os funcionários da fundição estavam bem empolgados. Recebemos várias autoridades. É um orgulho saber que fomos escolhidos para fazer algo pelo país. Os terroristas vieram, destruíram edifícios e mataram muitas pessoas. Estamos pegando os escombros disso e transformando em algo que pode proteger a nação. Fizemos a parte do navio que logo se vê quando ele navega. A primeira coisa que se vê é a proa. Foi uma aventura empolgante. Tenho grande orgulho de fazer parte do programa LPD-17 e de os navios levarem os nomes das grandes cidades americanas, especialmente o Nova York. É bom saber que ele terá um lugar importante na história, mesmo depois de eu parar de trabalhar no estaleiro. O USS Nova York logo começará sua jornada pelos mares. Mas no ciclo contínuo da vida e da morte, outros navios chegarão ao fim e cairão vítimas do maçarico e dos cortadores. Em termos simples, a função dos cemitérios é separar as peças para que sejam recuperadas e reutilizadas. Mas quando se trata de navios que podem medir 3 campos de futebol e pesar mais de 45 mil toneladas, precisamos de máquinas especiais para realizar o trabalho. Máquinas como o poderoso Genesis GXP 2500. Ele tem cerca de 3.000 toneladas de força na pinça. Pode cortar uma viga de 1 metro. Nós vimos ele furar uma chapa de 4,5 centímetros de espessura. Desde que começaram a ser construídos, os navios são desmontados e reciclados. Isso começou na antiguidade e continua até a era moderna. As pessoas podem se perguntar por que reciclar navios, principalmente alguns que parecem sucata.
Mas isso faz muito sentido, sobretudo com navios de guerra, cujo aço é de alta qualidade. Ao fragmentar os navios, estamos devolvendo algo de valor ao mercado de aço. Nos Estados Unidos, os navios são fragmentados em uma variedade de lugares, incluindo estaleiros que acabaram se tornando cemitérios de navios. Um exemplo é o estaleiro Bethlehem Steel, em Sparrows Point, no porto de Baltimore. Os navios Liberty foram construídos aqui na Segunda Guerra Mundial. Depois disso, construímos navios-tanque. Esta doca seca tem 365 metros de comprimento por 61 de largura. É a maior doca seca particular do leste. Podemos dividi-la em 3 docas separadas e colocar um navio em cada. Estamos transformando este antigo estaleiro em um parque industrial marinho. O processo de reciclagem inclui a maioria das imensas gruas do estaleiro. A maioria delas, com exceção das 4 que temos nas docas, não funciona há 20 anos. Nos estaleiros, as gruas são montadas sobre rodas em trilhos para que possam levar equipamentos pesados. Para desmontar um desses gigantes com segurança, deve-se cortar cuidadosamente pontos-chave que prendem as rodas. Depois, um cabo de aço é fixado e preso ao Gênesis. Retirado da base, o guindaste inclina e cai. Fragmentar um guindaste de 200 toneladas com maçaricos exige muito tempo e mão de obra. Mas o poderoso Gênesis pode realizar o serviço em poucas horas sob o comando de apenas um homem. A máquina atrás de mim é o Gênesis GXP 2500 rotativo. Atualmente, é o maior e mais poderoso cortador já produzido. Creio que este guindaste será totalmente fragmentado em talvez 3 ou 4 horas. Já fragmentei rebocadores, barcaças, guindastes, vagões ferroviários, tudo que é feito de ferro. É só dizer que eu corto. Mas fragmentar um guindaste gigante é relativamente simples em comparação aos navios da Frota Fantasma. Temos 5 navios da administração marítima. Eles chegaram aqui cerca de 3 semanas atrás, um após o outro, e foram posicionados aqui na nossa doca. O primeiro estágio é a neutralização, a retirada de todo o material tóxico e perigoso. O desmonte dos navios desta frota é acompanhado de perto pelos ambientalistas, pois vários materiais usados na construção hoje são considerados perigosos. O trabalho precisa ser completamente limpo, sem danos ao meio ambiente. Precisamos retirar tudo antes de desmontá-lo. A neutralização pode ser extremamente cara. Em 2003, a Administração Marítima declarou ao Congresso que o preço de limpar um navio antes de desmontá-lo poderia chegar a $1.600.000. Terminado o processo de neutralização, os operários começam a fragmentar o navio peça por peça. A operação é perigosa e exige perícia, pois o peso do material poderia esmagar instantaneamente qualquer um dos operários. Cada parte deve ser analisada e cuidadosamente manuseada durante todo o processo de fragmentação e remoção. Primeiro, retiramos a estrutura, que são os níveis superiores do navio. Começamos com a proa e vamos para a popa e para os níveis inferiores. Depois vem a sala do motor. Retiramos quase todo o peso do centro do navio. São peças de 5 a 20 toneladas. Estas peças de 5 a 20 toneladas são içadas e depositadas em áreas especiais, onde serão fragmentadas por um grupo especial de habilidosos operários, os cortadores. Esta é a área de despejo. Nós colocamos aqui as peças que os cortadores vão fragmentar. Os cortadores usam maçaricos de oxiacetileno que podem atravessar as espessas chapas de aço do navio. Com maçaricos capazes de operar a mais de 1.370 graus centígrados, os cortadores precisam utilizar equipamentos especiais de segurança para se proteger tanto do calor letal quanto da fumaça tóxica. O equipamento de proteção consiste de um capacete resistente, viseira escura, luvas, botas com bico de aço e máscara. O tipo de máscara depende do tipo de material tóxico e dos gases aos quais o operário será exposto. Neste caso em particular, eles estão mais expostos ao chumbo, por isso usam uma máscara especial de proteção.
Os cortadores são divididos em duas categorias diferentes. Temos os cortadores do navio e os cortadores seletores. Os cortadores do navio fornecem o know-how de como fragmentar o navio. A ênfase é como trazer as peças para baixo em segurança. Os seletores preparam as peças de acordo com as especificações para que possam ser enviadas aos clientes. As poderosas guilhotinas içam, movem e cortam o casco do navio em seções. A guilhotina móvel pode seccionar o material em peças bem pequenas, de 60 por 90 centímetros até 30 por 30 centímetros. A espessura da maioria das chapas destes navios é de 1,3 centímetro. A guilhotina móvel executa o serviço facilmente. Usamos os cortadores para segmentar o material no tamanho exato. A guilhotina móvel é para peças mais leves. Gostamos de usar os dois para realizar o trabalho o mais rápido possível. A destruição não para. Enquanto a guilhotina e os maçaricos continuam a trabalhar, o material resultante é continuamente selecionado, içado, colocado em enormes pilhas e transferido para grandes caminhões. Para realizar esta operação, são empregados guinchos e veículos de alta tecnologia e capacidade, cada um com um propósito específico. Temos 2 guindastes móveis de 150 toneladas de grande capacidade, gruas com garras que parecem descascadores de laranjas. Temos 2 delas e também temos pás carregadeiras para movimentar o material pelo pátio. Precisamos dessas máquinas, pois o material é muito pesado. Também temos um guindaste magnético que pode pegar o aço e carregar o caminhão bem rápido. É muito bom para acelerar o trabalho. Com um contingente de 30 a 50 cortadores, uma oficina moderna pode reduzir um navio de 150 metros a pura sucata em 3 meses. Os navios Liberty da Segunda Guerra Mundial vão render 3.000 toneladas de metal premium para venda ou reutilização. A maior parte do material contém um elemento básico da construção naval, o aço. Surpreendentemente, o metal dessas embarcações sofreu pouca deterioração e é bastante valorizado. Quando eles estamos recuperando muito do material dos antigos navios, pois o metal usado nessas embarcações, fabricadas nos anos 40 e 50, é puro. Não há ligas nem misturas com outros materiais como se faz hoje. Quem trabalha nos cemitérios de navios tem a consciência nítida de fazer parte de um processo mais antigo e muito maior. Basicamente, é um ciclo. Você constrói e depois demole. Uma vez demolido, nós cortamos e reciclamos. Sempre há demanda para isso, especialmente nos Estados Unidos. Tudo que sobe, um dia cai. Aí nós entramos e cortamos. Os cemitérios de navios continuam a ser o destino final da maioria das embarcações da Frota Fantasma. Mas existem outros cemitérios para lidar com as máquinas que dominam os céus e enfrentam um tipo diferente de destruição. Nos confins do deserto do Arizona, as armas dos cemitérios de aviões são máquinas que podem rasgar, cortar, segmentar e destruir um B-52 e um C-141, aeronaves que já foram o orgulho desta nação. Uma guilhotina moderna de quase 6 toneladas fragmenta facilmente as asas e a fuselagem, deixando apenas escombros para o grapple. Suas garras têm abertura de 3,7 metros e suportam 45 toneladas de metal de uma só vez. Nós trituramos, esmagamos e cortamos. Deixamos tudo com 90 por 90 centímetros ou menor, se possível. Assim, quando o material for para o destino final, a fundição, vai caber nas fornalhas. Pesando mais de 45 toneladas, a sucata do C-141 é vendida por cerca de $30 mil. Milhares de antigas aeronaves militares enfrentam o mesmo destino. Mas a história do que ocorre aqui vai muito além da força bruta dessas máquinas.
A destruição se completa perto de um dos mais exóticos cemitérios de máquinas do mundo. Nas redondezas de Tucson, no Arizona, está a base da Força Aérea Davis Monthan, endereço do maior cemitério dessa categoria nos Estados Unidos. É o Centro de Manutenção e Recuperação Aeroespacial, ou AMARC, um pátio de 10,5 quilômetros quadrados que abriga 5.000 aeronaves militares aposentadas. O apelido de cemitério de aviões que o local recebeu anos atrás leva a uma concepção errônea sobre o que é o AMARC. Talvez o apelido venha dos dias em que só guardávamos as aeronaves após a Segunda Guerra. Mas hoje podemos fazer qualquer coisa que o país queira com os aviões. Somos o único fornecedor de peças de reposição para aeronaves de todos os tipos do Exército, Marinha, Aeronáutica, Fuzileiros Navais e Guarda Costeira. Nós armazenamos e recuperamos aviões e veículos espaciais. Em alguns casos, destruímos a aeronave. Há cerca de 70 tipos de aeronaves diferentes aqui. Podemos ver alguns B-52, B-1, caças Phantom F-4, Tomcat F-14 da Marinha, Eagle F-15 da Força Aérea. Também podemos ver helicópteros do Exército, do Corpo de Fuzileiros. Temos ainda aviões de carga, tem todo tipo de aeronave aqui. Tudo começou após a Segunda Guerra, quando o Exército criou um local para armazenamento em Davis Monthan. Milhares de aeronaves militares que estavam além-mar voltaram ao continente e precisavam de um abrigo. Entre outras coisas, a base foi selecionada pelo clima ideal. É seco, a umidade é baixa. Isto limita a corrosão na aeronave, um fator que sempre preocupa. É o local ideal para a armazenagem. Todas as aeronaves que chegam ao AMARC passam por um processo especial para conservá-las durante a estada indefinida. Mecanismos básicos, equipamentos eletrônicos e materiais secretos são inicialmente removidos. Depois, os tanques de combustível são drenados, enchidos com óleo e drenados novamente, deixando uma fina camada que protege o sistema. A aeronave é então protegida do calor e da areia do deserto por um composto de vinil plástico chamado spraylet. O processo spraylet consiste primeiro em vedar com fita isolante as rachaduras e fendas dentro do avião. Quando tudo estiver vedado, aplicamos o spraylet preto, um composto à base de água e látex, sobre toda a aeronave, deixando uma película de 0,5 milímetro. Depois aplicamos uma camada de 0,35 milímetro do composto branco, que age como um isolante térmico. E o composto branco é realmente um regulador de temperatura. Sob o sol do Arizona, a temperatura dentro do avião pode chegar a mais de 93 graus centígrados. Isto destruiria algumas peças e componentes que podemos precisar para restaurar e recolocar a aeronave em serviço. Uma vez protegida, a aeronave é colocada em um dos 4 níveis de armazenamento. O nível 1000 é para permanência de longo prazo. O avião é mantido em condições que possibilitem a restauração em pouco tempo. No nível 3000, os aviões são mantidos em perfeito funcionamento para a ação imediata. Cerca de 25% destas aeronaves retornam à ativa. É o caso do bombardeiro B-1. Em operação desde 1986, ao custo de 200 milhões cada, a Força Aérea aposentou vários B-1 para cortar custos de operação e manutenção. Mas, estrategicamente, ainda fazem parte do efetivo. Por isso, são armazenados e mantidos em condições de voltar à ativa em 60 ou 90 dias. Eles foram retirados do cemitério para combater em Kosovo, Afeganistão, e mais recentemente no Iraque. Outras aeronaves militares também são frequentemente recuperadas e vendidas aos países aliados. Dezenas de nações possuem os F-16. Outras têm os C-130. Quase tudo que é utilizado pelos Estados Unidos acaba em outras nações. Provavelmente há mais aviões americanos voando pelo mundo do que de qualquer outro país. O nível 2000 é destinado ao armazenamento para reposição. As partes da aeronave são removidas, restauradas e mantidas como peças sobressalentes para aviões similares em serviço. Pátios particulares também recuperam e mantêm peças essenciais para aviões na ativa. Nós suprimos a demanda por peças sobressalentes que os fabricantes do equipamento original não produzem mais ou não possuem em estoque.
Se tivermos a peça na prateleira, podemos vendê-la mais rápido, mais barato e com a mesma qualidade da peça original. Em 2004, o AMARC recolocou aproximadamente 23 mil peças em serviço, gerando uma renda superior a 695 milhões de dólares. Quando um cliente faz um pedido urgente de uma peça, nosso trabalho é ir ao pátio, recuperar, testar e levar a peça ao cliente o mais rápido possível. Tivemos muitos pedidos do governo para as aeronaves que estão no Iraque. O governo possui o que chamamos de ISOB, que é uma requisição de emergência. Eles procuram vendedores que tenham peças sobressalentes para essas aeronaves. O governo não pode ter tudo em estoque, é impossível. Então, nós fazemos isso. No cemitério de aviões, quando a utilidade de uma aeronave acaba, a fuselagem depenada é finalmente colocada no nível 4000, onde é vendida ou enviada para o ferro velho. Tudo o que você vê aqui pode ser reciclado. É mais barato e mais fácil e lucrativo para todos. Você vê um caminhão de cimento na rua, um dia ele será reciclado. Um guindaste gigante em um edifício, um dia será reciclado. Um avião que está voando também será reciclado. Bombardeiros, caças, aviões de carga. Do maior ao menor, qualquer que seja a magnitude ou a grandiosidade do serviço prestado, quando a vida útil acaba, todos serão reduzidos à sucata. Nós cortamos, fragmentamos e levamos à fundição de alumínio, onde serão derretidos para fazer lingotes. O processo final de desmanche destas máquinas sofisticadas é uma tarefa complexa que exige perícia técnica, duas poderosas máquinas, uma grapple e uma guilhotina, e muita habilidade. É mais difícil do que se pensa. Você olha e diz, é simples, é só cortar. Mas requer habilidade, não é só sair cortando tudo. Após drenar todos os fluidos do C-141 e remover todos os materiais perigosos, é hora de o grapple entrar em ação. Eu começo cortando. A primeira coisa que faço é retirar a cabine. A maioria dos cabos e do material isolante está lá. Quando separo a cabine do avião, coloco-a de lado, começo a puxar os fios e tento rompê-los. E assim continuamos. Depois é a vez da guilhotina. Meu trabalho é retirar a fiação de cobre, os isolantes e levar os aviões para o pátio principal. As pessoas pensam que é só entrar, cortar, jogar fora e acabou. Mas é necessário retirar toda a fiação de cobre, todo o aço inoxidável e todas as coisas, inclusive os isolantes. Quanto mais limpo, melhor. Retirados todos os metais recicláveis da fuselagem de alumínio, o que resta é pulverizado em fragmentos cada vez menores, que são transportados até as fundições. A grande variedade de serviços prestados pelo AMARC fez dele uma das organizações mais rentáveis do exército americano. Para cada dólar que os Estados Unidos gastam no Centro de Manutenção e Recuperação Aeroespacial, nós ganhamos 12. No ano passado, nós ganhamos para o governo cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Cerca de 500 milhões foram em aeronaves que recuperamos neste complexo. Mas testemunhar a decadência de aeronaves que já rasgaram os céus defendendo o país desperta fortes sentimentos nos funcionários. Estava andando por aí e vi todos esses aviões. Isso me deu um sentimento de nostalgia. Eu posso imaginar o que os pilotos passaram voando nestes aviões nas batalhas. E depois ver a guilhotina atingindo e cortando uma asa. Aquele avião pode ter carregado uma bomba atômica, quem sabe, bem perto da Rússia. Recentemente, o trabalho de manter e reciclar aviões neste cemitério assumiu uma dimensão nova e desafiadora. Ajudar duas aeronaves que se recusam a morrer a permanecer nos céus. O Stratofortress B-52 é um dos aviões mais poderosos e letais a cruzar os céus. Mesmo com décadas de serviço em combate, este guerreiro não é imune à devastação do tempo
às exigências políticas ou ao chamado final do cemitério de aviões. Em lugares como o AMARC, o Centro de Manutenção e Recuperação Aeroespacial em Tucson, no Arizona, algumas máquinas serão fragmentadas e outras renascerão. Uma fuselagem pode durar muito tempo. Desde que seja bem cuidada, ela continuará a cumprir a missão para a qual foi projetada por anos a fio. Apelidado de Buff, sigla em inglês de grande, feio e gordo, o B-52 foi projetado para ser um bombardeiro nuclear estratégico. Com 49 metros de comprimento, 3,65 de altura e 56 de envergadura, o Buff pode voar a mais de 1.000 km por hora e a 15.000 metros de altitude. Com autonomia de 14.400 km, ele pode chegar a qualquer lugar do planeta e lançar uma carga explosiva de 31 toneladas. O B-52 é importante porque projeta o poderio aéreo americano. Foi o primeiro bombardeiro que tivemos e carrega a maior variedade de armas da força. Só o fato de o B-52 sobrevoar o território inimigo já dissemina o medo entre eles. A Boeing iniciou a produção do B-52 em 1953. O primeiro Stratofortress voou em 1954 e entrou em serviço em 1955. Cerca de 750 saíram da linha de produção. Foi o primeiro bombardeiro nuclear americano de longo alcance da Guerra Fria. Também serviu com distinção em todos os conflitos desde então. Da guerra no Vietnã, nos anos 60, até a Operação Liberdade do Iraque, em 2002. Mas a vida do B-52 quase teve um fim abrupto em 1991. Sob os termos do START, do Tratado de Redução de Armas Estratégicas, acordado com a Rússia, mais de 360 B-52 foram destruídos no AMARC, inicialmente com a guilhotina. As asas dos B-52 foram cortadas. A fuselagem foi segmentada em vários lugares para que as aeronaves não pudessem mais voar. Os aviões precisavam ficar nessas condições no local por 90 dias para que os satélites russos pudessem sobrevoar e verificar que os B-52 foram destruídos de acordo com o tratado. Alguns exemplares da versão final, o B-52H, foram excluídos do Tratado START. Surpreendentemente, 94 deles ainda estão em serviço. Mas essa versão pode levar uma variedade de armas, além da carga original de bombas nucleares. Temos desde munição de solo a armas inteligentes, armas convencionais e nucleares. Nesse momento, o avião está carregado de bombas convencionais. Em um piscar de olhos, podemos mudar o armamento para 8 mísseis Cruise em um lançador rotativo. Os 6 lançadores de cada asa podem carregar um total de 20 mísseis Cruise. Também temos armas inteligentes guiadas por GPS, como o JDAM, munição de ataque direto. São armas novas que aumentam nossa capacidade. Esta capacidade ficou provada nos céus do Afeganistão. 2 aviões lançaram cargas completas de JDAM no topo de uma montanha. Quando a segunda carga detonou, explodiu o cume da montanha e causou um abalo de 2 graus na escala Richter no Paquistão. Para manter o velho Stratofortress voando, a Força Aérea precisa de uma fonte constante e confiável de peças. Muitas empresas que fabricam essas peças estão fechando. Eles precisam recorrer ao AMARC para conseguir as peças no cemitério e instalar nos aviões. Em muitos casos, somos o único fornecedor de peças para o B-52. Se um B-52 em operação precisa de alguma coisa, os operadores ligam para o AMARC e dizem que precisam de uma peça com urgência. Os funcionários do AMARC vão para o pátio, recuperam a peça, testam para garantir o funcionamento e enviam para o B-52. Atualmente há 97 B-52 aposentados no AMARC. Cada um deles foi examinado e as peças úteis foram catalogadas para servir os B-52 em operação. As peças mais requisitadas são previamente removidas e recondicionadas para uso imediato. O apoio do AMARC garantirá que o futuro do B-52 continue brilhante, mesmo voando há quase 6 décadas na linha de fogo. Aqui na comunidade B-52 temos um ditado: quando o último B-2 for aposentado no cemitério de aviões, haverá um B-52 para pegar a tripulação e levar de volta para a base.
Hoje há planos para que o B-52 permaneça em serviço até 2040. Isso prolongará sua vida para quase 90 anos, uma façanha jamais realizada por outra aeronave de combate no mundo. Meu pai pilotou nas missões Airflight, as primeiras realizadas no Vietnã. É uma honra servir e é ainda mais especial servir em uma aeronave que meu pai pilotou. Aqui há um ditado que diz: a força aérea pode não ser a mesma do seu pai, mas o avião pode ser o dele. No meu caso é. Enquanto o destino final do B-52 jaz em um futuro distante, outra aeronave no AMARC está sendo transformada para suprir a crescente demanda do Exército. É uma aeronave que construiu sua reputação voando baixo em missões que outros aviões simplesmente não podiam realizar, o Thunderbolt II A-10. Embora tenha sido desenvolvido em função dos intensos combates em solo que as forças americanas enfrentaram no Vietnã, o A-10 só entrou em operação após o término da guerra. O A-10 foi projetado especificamente para a missão de suporte aéreo próximo ao solo. Eles queriam uma aeronave que pudesse apoiar as tropas em solo próximas ao inimigo. O A-10 tem uma metralhadora enorme no nariz que vai até a metade do avião. A General Electric fabricou a arma e a Fairchild Republic construiu o avião em torno dela. A metralhadora dispara projéteis de urânio empobrecido, um metal extremamente denso perfeito para perfurar a blindagem dos tanques. A arma pode realizar quase 4.000 disparos por minuto. Apelidados de Javali, em função da aparência desajeitada, os primeiros A-10 foram entregues em 1976. Servindo predominantemente na Europa durante os anos 80, o Javali foi uma barreira eficiente para os ataques soviéticos. Mas no início dos anos 90, o A-10 foi considerado obsoleto. Então, em 1991, Saddam Hussein invadiu o Kuwait. A Força Aérea estava considerando colocá-los no cemitério de aviões. A Primeira Guerra do Golfo deu ao A-10 uma nova vida, pois ele pôde apoiar o pessoal em terra. Durante o conflito, o Javali destruiu quase 1.000 tanques e um número similar de peças de artilharia. O A-10 tornou-se o mais reconhecido e temido avião de baixa altitude do arsenal americano, não só pelo poder de fogo, mas também pela solidez e durabilidade. O avião pode ser alvejado. Ele suporta os projéteis. Depois é só consertar. Eu trabalhei com eles na Operação Tempestade no deserto. Em 8 horas ele pode ser consertado e voltar à ativa. Eles decidiram manter o A-10 por causa da eficiência. Hoje ele está em serviço no Afeganistão e no Iraque. É um dos melhores sistemas de armas projetado para atacar tropas inimigas a curta distância. Mas o Javali já estava atingindo o fim da sua expectativa de vida de 8.000 horas de voo. Depois de tantas horas de intensas manobras, suportando forças de 3 a 7G, o desgaste é substancial. Algumas fissuras foram descobertas na estrutura das asas. Mas o maquinário para fabricar o A-10 havia sido aposentado há muito tempo. Não havia como produzir novos modelos. O AMARC deu início a um programa para estender a vida desses velhos guerreiros. Ele é chamado de Hogging Up, ou SLAP, sigla em inglês para Programa de Extensão da Vida Útil. O que fazemos aqui é aplicar a modificação SLAP na asa central. Isso fortalece a estrutura e permite que a asa recondicionada suporte a mesma quantidade de força G que uma nova, ou até mais. O programa Wing A-10 é focado nos pontos estruturais de fixação das asas na fuselagem, das asas externas na asa central, do trem de pouso na asa central. Procuramos, acima de tudo, fissuras em todas essas áreas. Substituímos e fortalecemos as partes com rachaduras. O procedimento minucioso de reposição requer 2 técnicos e 120 horas para ser completado. Mas é somente a primeira fase do processo de revitalização. Algumas peças necessárias não são mais fabricadas. Então recorremos ao AMARC. Eles retiram as peças dos aviões antigos, enviam para nós e assim podemos recolocar as aeronaves na ativa. A revitalização do A-10, que está sendo realizada aqui no AMARC, garante mais 25 anos de sobrevida. Enquanto o AMARC continua a estender a vida útil do A-10 e do B-52, outro famoso guerreiro aéreo está sendo preparado para a última missão: ser explodido nos céus. Às
Às vezes, máquinas velhas condenadas aos maçaricos e cortadores podem conseguir um adiamento da execução. Em um complexo de alta tecnologia no deserto de Mojave, um dos caças mais eficientes de todos os tempos está sofrendo uma das modificações mais incomuns já realizadas. Para a missão final, estes aviões estão sendo ressuscitados somente para ser destruídos em voo. Esta é a BAE Systems, na Califórnia. A aeronave é o ilustre Phantom II F-4. Ele entrou em serviço em 1960 como caça-bombardeiro. Nas 2 décadas seguintes, mais de 5.000 desses jatos foram produzidos. O F-4 logo se tornou uma das aeronaves militares mais proeminentes da história. Junto com o P-51, o P-38 e o P-86, ele tem um lugar na história. Todas as 3 forças combateram com o F-4 no Vietnã. Um dia ele era usado para abater os MiG, depois voltava para lançar bombas. O F-4 era multifuncional, podia fazer tudo. Depois de ser retirado de serviço em 1996, um grande número de F-4 foi transportado para o cemitério de aviões no Amark. O Phantom F-4 é o modelo que mais temos aqui no Amark. Há mais de 600 dessas aeronaves. O grande número de exemplares e a reputação de que pode realizar qualquer trabalho fizeram do F-4 a escolha perfeita para uma nova missão, inédita até para esta aeronave multifuncional. O que fazemos com a aeronave é o chamado alvo aéreo em tamanho original. Tudo o que os Estados Unidos produzem que pode derrubar um avião precisa ser testado nestes alvos antes de fazer parte do arsenal. A principal utilidade dos chamados QF-4 é testar a eficácia dos mísseis ar-ar. Para transformar um F-4 em um QF-4, um alvo pilotado por robô, são necessários meses de trabalho sofisticado e preciso. Tudo começa com a escolha do candidato no cemitério de aviões. Nós olhamos todos os registros de manutenção dos aviões e escolhemos a melhor aeronave. Uma vez selecionada, comunicamos ao Amark. Os funcionários do Amark recondicionam cada um dos F-4 selecionados. As naves são testadas em voo e depois entregues à BAE, onde começa o processo de transformar a aeronave em um QF-4 não tripulado. Alguns fazem a instalação dos componentes mecânicos que vão transformar a aeronave em um QF-4. Outros fazem a instalação elétrica. Eles colocam centenas de quilômetros de cabos no avião. O QF-4 é chamado de avião de controle remoto de última geração. Pequenos servomecanismos instalados na aeronave processam os comandos de rádio que chegam através do sistema de controle. Depois transformam as ordens em comandos que movem os controles do avião. Todos os componentes do controle de voo são retirados e reprojetados para acomodar a fiação e os servomecanismos de controle remoto. Depois de ser remontado, o F-4 precisa provar que ainda pode voar. O piloto de testes Bob Kay e a equipe da BAE fazem a checagem final dos sistemas de controle e Bob decola. Não quero testar os componentes de controle remoto. Só quero ver se a aeronave ainda voa. Nos 13 meses em que venho fazendo isto, tive poucos casos que posso chamar de emergenciais. Perdi o sistema hidráulico, sistema pneumático, mas na grande maioria dos voos que fiz, eu diria que foi tudo normal. Depois de aprovadas, as aeronaves são levadas para a base aérea de Tyndall, na Flórida, onde ocorrem os testes dos controles remotos em solo. Durante os testes finais, o piloto ainda tripula a aeronave caso o sistema de controle remoto falhe. Então, os aviões vão para o que chamamos de corredor da morte, onde são enviados em missões não tripuladas para ser abatidos. A base aérea de Tyndall é o local ideal para o teste de armas e táticas. É também um centro de treinamento aéreo e de competições entre esquadrões da Força Aérea. Um a um, os QF-4 saem do corredor da morte e são levados por controle remoto para a pista de decolagem. Sua missão é ser um alvo supersônico para testar a eficiência tanto dos pilotos quanto das armas. É muito melhor ver o avião ser destruído com honras do que apodrecendo no deserto ou em qualquer área remota. Ele foi feito para ser um cavalo de guerra. Sua performance é fenomenal. É difícil vê-lo acabar em uma bola de fogo, mas é um fim honroso, sem dúvida.
Às vezes, estar em um cemitério de aviões não significa o fim. Outras necessidades e oportunidades podem transformar máquinas em algo bem diferente e totalmente inesperado. O Jumbo 747, um dos melhores aviões de passageiros de todos os tempos, hoje combate incêndios. Um complexo singular, a cerca de 48 quilômetros do Amark, tem como especialidade ressuscitar e rejuvenescer aeronaves comerciais para novos usos. Este é o centro aéreo de Evergreen, em Marana, no Arizona. Estamos em uma antiga base de treinamento da Força Aérea. Somos a 6ª maior oficina de manutenção e reparo dos Estados Unidos. O Evergreen pode ser considerado o equivalente comercial do Amark, mas em vez de mísseis e bombardeiros, este complexo de 6,5 km² está cheio de jatos de linha e aviões comerciais. O Evergreen também opera um depósito, onde mantém aeronaves especiais prontas para entrar em serviço. Temos o Special Carrier 747 da NASA. Há 2 aeronaves dessas. Elas são modificadas para carregar o ônibus espacial no topo. Uma geralmente fica aqui, a outra no Cabo Kennedy ou Edwards. O Evergreen, como qualquer outro cemitério de aviões, fragmenta aeronaves obsoletas, mas também transforma aviões comerciais antigos em algo totalmente diferente, como o Boeing 747. Quando entrou em serviço em 1970, o 747 era muito maior que qualquer jato de linha e revolucionou o transporte aéreo. Acomodando 400 passageiros, ele reduziu o custo operacional por assento e tornou a viagem internacional acessível a milhões de pessoas. Só a classe econômica, com 46 metros de comprimento, é mais longa que o percurso do primeiro voo dos irmãos Wright. Mais de 1.200 747 foram produzidos e voaram com distinção por décadas, até ser ofuscados por aviões menores e mais econômicos. Mas os engenheiros do Evergreen viram no maravilhoso Jumbo algo além de mera sucata. Viram uma poderosa arma para combater uma perigosa ameaça: os incêndios florestais. O Evergreen está há muitos anos envolvido no combate a incêndios. As perdas ocasionadas por incêndios na floresta aumentaram e a capacidade de combatê-los não tem sido suficiente para atender às exigências da nação. Os incêndios nos Estados Unidos consomem grandes áreas todos os anos. Desde 1990, o fogo queimou mais de 243 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho do Oregon. Os custos para combater os incêndios continuam a crescer exponencialmente. No Evergreen, a solução é o supertanque, um 747 especialmente modificado. O 747 foi escolhido pela habilidade em operar sobre áreas incendiadas por mais de 3 horas sem reabastecer, além da capacidade única de transportar cargas pesadas. Instalamos uma série de tanques no compartimento principal de cargas com capacidade para 91 mil litros. Adaptamos um sistema de pressurização no chão e temos 4 bocais na barriga da aeronave, formando uma linha em direção às asas. A água ou o agente retardador é expelido através dos 4 bocais. O avião já foi testado para fazer os lançamentos a 250 km por hora e a 120 metros de altitude. Ele pode substituir 7 ou 8 aviões menores. Os testes foram tão promissores que despertaram o interesse na utilização do supertanque em outras atividades. Além da capacidade de combater incêndios, o 747 também pode controlar vazamentos de petróleo, lançando na água agentes de contenção. Conversamos com o Departamento de Segurança Interna sobre o combate a qualquer ataque biológico, lançando dispersantes sobre grandes áreas em baixa altitude. Enquanto os 747 são modificados para combater incêndios e ataques químicos, outra grande máquina voadora, que permaneceu sob alerta nuclear por quase uma década, finalmente encontra seu destino no cemitério de aviões. O foguete gigante que já levou astronautas ao espaço, lançou satélites em órbita e serviu como ameaça nuclear durante a Guerra Fria, agora é destruído no cemitério de aviões do Amark. Retirado de serviço nos termos do Tratado de Limitação de Armas Estratégicas, suas ogivas foram removidas e as plataformas de lançamento subterrâneas precisaram ser explodidas.
Mas na sua época, o míssil Titan II foi uma máquina extraordinária. No início da Guerra Fria, os mísseis não eram capazes de transportar cargas muito pesadas. Então, os projetistas foram incumbidos de desenvolver propulsores capazes de carregar mais peso e, ao mesmo tempo, de elaborar armas pequenas adequadas para os foguetes. A união das missões resultou na capacidade de lançar um dispositivo nuclear a grande distância em um curto espaço de tempo. Daí o nome Míssil Balístico Intercontinental, ou ICBM. O Titan foi o maior míssil construído pelos Estados Unidos. Ativado em 1962, cada Titan tinha 30 metros de altura e pesava quase 150 toneladas. Ele podia transportar uma ogiva de 10 megatons por 9.600 quilômetros e chegar a 800 metros do alvo. Seu tamanho, precisão e poder eram os maiores trunfos contra a guerra nuclear. Para proteger e abrigar essas sofisticadas e poderosas armas, foram construídos imensos complexos subterrâneos. As estruturas em si já eram maravilhas da tecnologia. Construídas com milhares de toneladas de concreto reforçado e aço, elas ficavam bem abaixo da superfície. Essencialmente, era uma estrutura de 3 andares no subsolo, protegida contra ondas de choque por uma camada de aço. A estrutura precisava suportar os efeitos de um ataque nuclear. As paredes foram construídas com concreto e aço reforçado. Havia aproximadamente 12 metros de escadas que levavam ao subsolo e terminavam em uma série de salas chamadas de Blast Lock. Cada uma tinha 2 portas à prova de impacto. Quando havia troca de turno, as pessoas passavam e fechavam as portas antes de abrir a próxima. Dessa forma, sempre haveria ao menos uma camada de proteção do mundo externo. Depois de passar pelas portas à prova de impacto, chegavam ao centro de controle. Se fossem para a direita, cruzariam um túnel de 60 metros até a área do silo, onde o míssil ficava no caso de um alerta nuclear. Tudo o que era necessário para operar o sistema era protegido contra ondas de choque. A estrutura do silo era basicamente um cilindro dentro de um cilindro. O silo tinha 45 metros de profundidade e uma estrutura de 2,60 metros de espessura no topo, que afinava para 1,40 metro no fundo. 54 destes imensos silos foram construídos ao custo de aproximadamente 8 milhões de dólares cada, quase 4 vezes o preço do míssil que abrigavam. Cada silo levou 18 meses para ser concluído e era controlado 24 horas por dia por pessoal altamente treinado. Eles tinham 2 oficiais e 2 soldados. Como eram 4 funcionários em turnos de 24 horas, foi preciso construir alojamentos para 4 pessoas. Havia quartos, cozinha e coisas dessa natureza, tudo dentro das cabines de controle. Ao projetar o Titan II, os Estados Unidos tinham outra missão em vista para este poderoso veículo. Até então, todos os astronautas que haviam voado no programa Mercury voaram com os mísseis intercontinentais convertidos. Mas depois de entendermos que o programa espacial incluirá a presença física do homem, por isso o Titan II foi projetado de forma mais robusta e mais segura. O projeto acabou resultando em um veículo espacial extremamente confiável. O Titan obteve grande sucesso como lançador, começando pelo programa tripulado Gemini. Todos os 10 voos Gemini foram impulsionados pelos lançadores Titan II. Esta versatilidade ajudou a aumentar a vida útil do Titan quando o Tratado SALT I foi assinado com a União Soviética em 1972. Com os tratados SALT, o ICBM Titan II saiu do status de alerta nuclear. Os tratados exigiam a retirada de todos os titãs dos silos e a remoção de todas as ogivas. Os enormes silos foram implodidos com as portas destruídas ou abertas e soldadas para que os satélites russos pudessem verificar o resultado. Mas destruir uma fortaleza subterrânea projetada e construída para suportar um ataque nuclear direto não é fácil. A sólida porta de aço precisou ser cortada e seccionada, pedaço por pedaço. Todos os equipamentos úteis foram retirados. A análise da força e da posição dos explosivos exigiu longas e tediosas horas de preparação.
Dezenas de brocas foram destruídas na tarefa de perfurar o concreto reforçado para a colocação dos explosivos. Quando fiação, fusíveis e explosivos estavam prontos, o silo foi explodido. As ogivas do Titã voltaram para os complexos de armas nucleares como o de Pentex, em Amarillo, no Texas, onde foram originalmente montadas. Aqui, elas foram inspecionadas, desarmadas e armazenadas em segurança. Os ICBM foram levados para o Amark para ser destruídos. O processo começa com a desmontagem dos foguetes para que jamais sejam utilizados como mísseis. Isso se chama desmilitarização. Mas com máquinas complexas como o Titã 2, este processo pode ser uma tarefa difícil. Nosso trabalho é assegurar que todo material perigoso seja retirado. Estamos tirando todos os parafusos da câmara de empuxo. Isto vai sair e vai ser desmontado. Tudo o que está em volta precisa ser retirado para chegar à câmara de empuxo. Há fios elétricos por toda a parte, no topo, ao redor. Precisamos retirar toda a fiação. Ao mesmo tempo, precisamos ventilar os foguetes. Fazemos buracos de aproximadamente 10 centímetros em cada estágio e deixamos ventilando por 75 dias. Nós entramos no míssil e colhemos amostras para análises químicas, para garantir que está completamente limpo. Depois, o míssil é cortado e fragmentado em pequenos pedaços e os pedaços de metal vão para as fundições. Mas para alguns mísseis especiais, o cemitério de aviões não foi o fim. 14 deles foram retirados do Amark e recondicionados para uma nova jornada. Em vez de ogivas nucleares, estes poderosos lançadores colocarão satélites em órbita. Eles serão lançados da base aérea de Vandenberg, o mesmo lugar onde alguns deles serviram como mísseis balísticos intercontinentais. A base de Vandenberg é um lugar especial. É o único lugar onde as instalações de lançamento dos ICBM e IRBM da Guerra Fria coexistem. Também é o único lugar do mundo onde eles foram usados. Os Titã 2 foram todos lançados do complexo de lançamento Fort West. As duas grandes estruturas atrás de mim são a torre móvel de serviço e a torre umbilical. A torre umbilical conecta o centro de controle de lançamento ao veículo para monitorar a checagem pré-lançamento. A torre da esquerda, a torre móvel de serviço, é usada para analisar o veículo e fazer a checagem. Pouco antes do lançamento, a torre móvel é retirada para a posição em que está. A contagem regressiva é realizada e o lançamento é feito. O Titã 2 lançou de satélites governamentais a comerciais. Lançamos satélites NRO experimentais, como o Clementine, que mapeou a Lua. Também lançamos o Coriolis, que compara as correntes oceânicas com as correntes de vento. Fizemos de tudo com o Titã 2. Agora os dias do foguete gigante finalmente acabaram. Dos 14 Titã recuperados no Amark, 13 foram lançados e tiveram desempenho perfeito. Este é o último Titã. Estamos pensando em usar este veículo para outra missão importante: interpretação e compreensão por parte das gerações futuras, para que conheçam o legado do Titã. O complexo de lançamento do Titã irá para o cemitério de máquinas, mas o Titã não será esquecido tão cedo. A vida do Titã 2 foi extraordinária. Quando pensamos em um veículo projetado para ser um sistema nuclear que evoluiu para um lançador para levar o homem além dos céus. O legado do Titã termina com 13 lançamentos bem-sucedidos. Em breve, o Titã e suas instalações existirão somente na memória. Mas o poder de suas ogivas não é de fácil descarte. Hoje, este poder incrível está sendo usado para um propósito completamente diferente daquele para o qual foi criado meio século atrás. A destinação final das armas de ponta é esquecida na pressa de desenvolvê-las e aplicá-las. Mas há uma arma que nunca será destruída no cemitério de máquinas.
Embora os mísseis e aviões que a transportam possam ser destruídos, o plutônio e o urânio, que compõem a arma mais letal criada pelo homem, só podem ser contidos. Ao longo dos anos, tratados entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética resultaram na redução das armas nucleares. Mas apesar de o risco de um holocausto nuclear ter diminuído, o problema da destinação desse material letal persiste. Apesar da desmilitarização dos Titã, o urânio enriquecido das ogivas tem vida radioativa de até 700 milhões de anos. Mas os cientistas desenvolveram formas de utilizar essas substâncias altamente tóxicas. Para os Estados Unidos, a ideia de transformar o urânio das armas nucleares em fonte de energia pacífica já se mostrou bem-sucedida. No início dos anos 90, quando a União Soviética começava a se dividir, havia muitas armas nucleares nos antigos estados soviéticos. Houve um acordo assinado pela Rússia, Ucrânia, outros países e também os Estados Unidos para remover todo esse material para a Rússia. Os mísseis foram destruídos e as ogivas armazenadas. Os Estados Unidos e a Rússia se uniram para decidir qual seria a melhor maneira de descartar o material. E foi criado o programa Megatons para Megawatts. O que o programa visava era pegar as antigas armas da União Soviética e empobrecer o material radioativo até ser útil em uma usina nuclear. Eles tiram a ogiva do míssil e submetem o urânio enriquecido a um processo onde é diluído e a concentração diminui. Elaborado para processar 20 mil ogivas, o programa Megatons para Megawatts já transformou mais de 10 mil armas nucleares soviéticas para uso nas usinas nucleares americanas. Originalmente supervisionado pelo governo norte-americano, em 1994, o controle do programa Megatons para Megawatts passou para a USEC, uma empresa privada que gerencia o programa até hoje. Nós pagamos à Rússia com os lucros da planta nuclear. Não há impostos. Por isso é interessante. O sucesso em desmontar as armas nucleares está no processo comercial de vender o produto para as usinas nucleares. A quantidade de matéria usada hoje representa cerca da metade do urânio usado para operar as 103 usinas dos Estados Unidos. Quando o programa Megatons para Megawatts terminar, em 2013, cerca de 500 toneladas de material, aproximadamente 18 ou 20 mil armas, terão sido transformadas em uma forma de energia útil para nossas usinas nucleares. Em termos simples, isso equivale a cerca de 10 mil petroleiros cheios de petróleo. Entretanto, mesmo que o material seja empobrecido em uma planta nuclear, seus níveis de radioatividade permanecerão letais por milhares de anos. Não há descarte seguro para ele. Nos Estados Unidos, para armazenar lixo tóxico descartado durante 60 anos, foi necessário criar um cemitério super high-tech. Essa maravilha tecnológica está em processo de estudo e construção há décadas e aguarda a aprovação para funcionar. Seu nome é Yucca Mountain. Hoje, olhamos para Yucca, em Nevada, como um possível armazém nuclear para o lixo tóxico. Se conseguirmos a permissão, aquele será o lugar para onde o combustível dos reatores irá. Yucca Mountain é um campo de testes no deserto de Nevada. Até 1992, muitas armas e bombas nucleares americanas foram testadas aqui. Para garantir que Yucca Mountain é geologicamente seguro, o local tem sido alvo de estudos e escavações há décadas. Em 1994, uma perfuratriz para túneis construída em Seattle foi levada para Yucca Mountain. Após meses de montagem, a grande máquina começou a abrir caminho pela montanha. 2 anos e meio depois, após cavar um túnel de 7,5 metros de diâmetro e 8 quilômetros de comprimento, a máquina finalmente encontrou a luz do dia.
A máquina que escavou esse túnel foi projetada especificamente para nosso programa de estudos científicos. Ela custa 13 milhões de dólares e tem um lugar especial para o geólogo mapear a rocha no momento em que é escavada. Em operação, a máquina tem quase 150 metros. Ela funciona assim. As rodas que vemos na face da broca são pressionadas contra a rocha, que se quebra em pedaços do tamanho do seu punho. É apanhada pela pá e retirada pela correia. Por ser uma escavação em forma de U, a máquina saiu pela parte sul. Por isso, estamos aqui. Em muitos casos, as máquinas perfuratrizes são deixadas no subsolo onde terminam a escavação. Hoje, o que sobrou aqui é a broca. Boa parte do equipamento já foi levada para o cemitério de máquinas. Estamos em uma pequena câmara aberta durante a escavação do túnel de 8 quilômetros que dá acesso ao subterrâneo de Yucca Mountain. O que queremos agora com estes experimentos é criar um programa científico para entender tudo o que pode levar o material radioativo a escapar. O mais importante é a água que cai pelas rochas. Mas também temos de considerar os efeitos de coisas como terremotos e erupções vulcânicas. Hoje, a Agência de Proteção Ambiental exige provas de que a armazenagem será segura por 10 mil anos. Voltando 10 mil anos no tempo, estaríamos no início da história registrada. Não havia línguas reconhecíveis, faladas ou escritas. Dessa perspectiva, tornar Yucca Mountain segura pelos próximos 10 mil anos é uma tarefa hercúlea. O local foi escolhido graças às características geológicas únicas. Formadas de 11 a 15 milhões de anos atrás, não existe atividade vulcânica nestas montanhas há mais de 80 mil anos. O primeiro túnel em Yucca Mountain foi perfurado em 1978. Este é o pedaço de rocha mais estudado do mundo. Aqui estamos no subsolo. Podemos estar 300 metros acima do lençol freático. Na superfície, estamos 300 metros acima daqui. É a capacidade de manter os dejetos radioativos longe do lençol freático e longe da superfície que torna Yucca Mountain ideal para guardar o lixo tóxico. Se Yucca Mountain se tornar um cemitério para materiais radioativos, poderá aliviar outros locais de descarte em toda a nação. Temos lixo radioativo onde há reatores e em locais de processamento de antigas armas. A Marinha depende de nossa capacidade de descartar esse material. Hoje, o lixo radioativo desses locais são armazenados em contêineres high-tech. Uma nova tecnologia de contêineres está sendo desenvolvida para a armazenagem em Yucca Mountain. As embalagens de acondicionamento são de cerâmica envolta em metal. Há duas camadas concêntricas. A primeira é de aço inox e a segunda é de uma liga de cromo muito resistente à corrosão. Os dois metais são resistentes à corrosão. Colocamos uma terceira camada de metal em cima de tudo. No final, o túnel onde o material é depositado é selado. Então, monitoramos tudo por um longo período para ter certeza de que nada está vazando. Ainda não se sabe quando Yucca Mountain começará a receber esse material letal. Hoje, Yucca Mountain não está pronta para armazenar o material. Precisamos conseguir a permissão para construir o depósito. Precisamos de permissão para colocar o lixo radioativo. Tudo isso antes de usarmos o local. A última estimativa sugere que o local começará a receber o material em 2010. Enquanto o lixo nuclear aguarda sua viagem final ao subsolo, outra maravilha da tecnologia moderna está ganhando vida nova. É uma das aeronaves mais fantásticas a ser salvas da destruição no cemitério de aviões. Há cemitérios de aviões de todo tamanho, mas o objetivo é um só: realizar o trabalho. Cortar um B-52 em pedaços, destruir a base de lançamento de um Titan ICBM, explodir caças e navios em testes de armas ou incinerar grandes navios fragmentados. Mas, às vezes, as pessoas desenvolvem laços com estas máquinas e embarcações. E, apesar das adversidades, encontram um meio de salvá-las do cemitério de máquinas. Para um homem, esse foi o caso com uma aeronave extraordinária, muito além do seu tempo. Hoje, a maioria delas
está no cemitério de aviões no deserto do Arizona, aguardando a destruição. Ela é chamada de Starship e desde o dia em que foi introduzida em 1986, foi considerada uma das aeronaves mais belas e singulares de todos os tempos. Eu amo a Starship. Eu a amo desde o dia em que a vi voando em um Cessna anos atrás. Eu estava lavando meu pequeno avião e ouvi o som característico de uma Starship passando. Nunca vou esquecer. É a coisa mais linda. Os pelos da minha nuca arrepiaram e eu pensei, nossa, é o avião mais legal que existe. Ela foi diferente de qualquer outra aeronave na história. Suas características revolucionárias, sua asa dianteira, a configuração dos motores e a construção em fibra de carbono. Tudo reflete o brilho do projetista de aviões Burt Rutan. Acho que ele é o mais proeminente projetista da nossa era, talvez de todos os tempos. Ele está projetando a nave espacial 2 para que a Virgin Galactic leve turistas ao espaço. O homem é um gênio à frente de seu tempo. Rutan projetou a Starship com vários componentes singulares para uma aeronave dos anos 80. O canar, ou cauda na frente, característico das aeronaves experimentais de Rutan, demonstrou incrível estabilidade e maniabilidade frente aos aviões convencionais. Sem fuselagem, o design da Starship permite que os motores pusher sejam montados próximos um do outro. Com os propulsores operando a centímetros de distância, cada motor trabalha com mais eficiência, produzindo um empuxo quase central. Menos familiares são os materiais que compõem a Starship. É o primeiro avião certificado totalmente compósito. Nenhum outro avião comercial tem asas e fuselagem de compósito. As asas se curvam na turbulência e o efeito é diferente de qualquer outro. Os passageiros dizem que não acreditam que o avião pode navegar tão suavemente na turbulência sobre as montanhas rochosas. Compósitos são camadas de carbono embebidas em resina e depois o material é moldado no formato da Starship. Foi comprovado que o compósito é 3 vezes mais forte que o alumínio. Outra característica revolucionária para a época é a instrumentação, conhecida como cabine de vidro. Em vez dos botões e marcadores encontrados nas aeronaves do período, a Starship traz um conjunto integrado de instrumentos, todos conectados a um computador central e exibidos em telas de TV. Foi a primeira cabine certificada toda de vidro. Era considerada tecnologia de ponta na época. É claro que hoje todos os aviões possuem a mesma tecnologia. A Starship começou a ser produzida em 1984, mas a autoridade aeronáutica nunca certificou a estrutura de compósito e exigiu várias modificações. Atrasos na produção, problemas e incertezas fizeram os custos disparar. Levou 5 anos para que o primeiro avião decolasse em 1989. Levou mais tempo do que esperavam para desenvolver e certificar o avião. Acabou ficando mais caro do que as pessoas queriam pagar nessa categoria. Podia-se comprar um jato simples pelo mesmo valor. O negócio era esperar e ver como as coisas iam ficar. Quando as pessoas aceitaram o avião, a companhia Raytheon parou a produção. Somente 53 Starship foram fabricadas. A produção terminou em 1995. Por conta do alto custo das peças e da manutenção, a Raytheon decidiu comprar os aviões de volta e aposentá-los permanentemente. Eles acabariam despedaçados e incinerados em um cemitério de aviões em Evergreen, mas alguns proprietários se recusaram a deixá-lo. Meu pensamento imediato foi: o que vai acontecer com o meu Starship? Eu amo esse avião. Eu estava preocupado sobre o futuro dessa aeronave e se poderia voar com ela muito mais tempo. Shearer estava determinado a manter sua máquina voando. Seu primeiro passo foi criar o próprio cemitério de aviões, comprando peças sobressalentes do Starship no estoque da Raytheon. Agora tenho 6 caminhões cheios de peças do Starship em um armazém. Depois eu comprei 4 fuselagens para fornecer peças que eu não tenho no armazém. Temos um suprimento de peças infinito para manter os aviões voando por muito tempo a um custo baixo.
Mas essa história ainda não terminou. Em 2004, Burt Rutan estava construindo a nave espacial 1 na tentativa de ganhar o prêmio de $10 milhões por enviar uma nave tripulada acima dos 106 mil metros de altitude. Um repórter que fazia um artigo sobre Shearer e a Starship sugeriu que se reunissem com o projetista. Nós entramos no avião, voamos e de repente estávamos falando com Burt Rutan. Disse, vamos dar uma volta, e nós entramos na Starship e saímos para um test drive. E eles disseram, este avião seria um ótimo avião de apoio para a nave espacial 1. Foi o único avião em que puderam pensar que podia voar a mais de 12 mil metros e devagar o suficiente para acompanhar a nave espacial 1, que voa à velocidade de 212 km por hora. Fizemos o primeiro voo juntos poucas semanas depois. Então, eu voltava a cada 4 ou 6 semanas e me tornei parte do programa. Mas o destino da Starship no cemitério em Evergreen é um dos mais tristes da história da aviação. Feitas de compósito que, ao contrário do alumínio, não pode ser fragmentado, derretido e reciclado, elas serão desmontadas e incineradas. Embora Robert Shearer tenha comprado muitas peças para manter a sua Starship voando por muito tempo, ele não pode salvar todas, mas ele se mantém otimista. Talvez um dia alguém ressuscite o projeto e construa a Starship 2. Enquanto sua Starship reescreve o presente, a tripulação de um navio incomum com um passado extraordinário tenta criar um novo futuro. Há quase 2 décadas, o Glacier está deteriorando no cemitério de navios. O valioso aço de sua rígida estrutura será derretido. Quando foi construído, não havia outro navio igual no mundo. Em 32 anos de serviço, principalmente nas regiões polares, o Glacier estabeleceu um recorde inigualado de aventuras históricas. O Glacier é um quebra-gelo construído pela Marinha Americana em 1955. Ele tem a estrutura mais forte já feita pela Marinha. O casco tem 2,7 centímetros no centro e 3 centímetros no ponto mais forte. O Glacier foi construído quando os Estados Unidos estavam expandindo suas fronteiras após a Segunda Guerra Mundial. Nós estávamos começando a investigar o oceano. Também estávamos de olho nos polos, especialmente na Antártida. Esta embarcação foi parte da vanguarda dessa nova fronteira. Na viagem inaugural em 1956, o Glacier foi comandado por um renomado oficial que levaria a embarcação literalmente ao fim do mundo. O almirante Byrd era o líder das forças expedicionárias da Marinha Americana. Quando o Glacier foi lançado, o almirante Byrd estava a bordo para a viagem inaugural à Antártida. Muitas coisas aconteceram nesse navio. Desde quebrar gelo para estabelecer a estação McMurdo na Antártida, até a decodificação do sinal do Sputnik e a posterior transmissão para o presidente Eisenhower. O Glacier é único, pois foi o último navio a navegar por águas virgens e realizar pesquisas, tal qual os exploradores do século XVIII. Em 1959, o jovem marinheiro Ben Coiter foi selecionado como navegador. Após levar o Glacier em segurança para a estação McMurdo, a base na Antártida fundada pelo Glacier e pelo almirante Byrd em 1956, seu navio recebeu uma perigosa missão: entrar e mapear as águas desconhecidas do mar de Bellingshausen. Entramos no mar de Bellingshausen e descobrimos que a costa, citada pelo almirante Byrd como Costa Fantasma, porque ninguém havia estado lá, não era uma península, e sim uma ilha. As baías, montanhas e relevos geográficos do mar de Bellingshausen receberam os nomes da tripulação do Glacier, que se aventurou nesta perigosa e histórica viagem. Tive a honra de ter uma baía com meu nome. Tivemos a sorte de estar lá 2 anos seguidos. Desde então, ninguém mais chegou lá de navio. No início dos anos 90, para não deixar o Glacier continuar enferrujando ou ser destruído, muitos da tripulação original se uniram para tentar salvá-lo, talvez como um museu.
Em 1998, quando outros se juntaram à causa, a Sociedade Glacier foi formada. Em 2002, foi permitido à sociedade angariar fundos para assumir a embarcação e afastá-la do cemitério de navios. Sua missão era colocá-la de volta no mar como um navio médico de caridade para dar assistência aos povos indígenas ao longo das regiões árticas. Mas para tornar isso possível, o velho quebra-gelo terá de ser totalmente restaurado e modernizado. Teremos toda a parte eletrônica, teremos um novo motor, sistemas de controle. Será um navio novo e melhor, mas a alma e coração do Glacier serão os mesmos. Vamos restaurar este navio ao custo de 25% a 30% de um navio novo. Este navio não está preparado para o cemitério. Ele é sólido como uma rocha e pode navegar por mais 50 anos sem problema. Por hora, o Glacier e a Starship adiaram a ida para o cemitério de máquinas. Eles continuarão a explorar mares e céus desconhecidos. Mas quando o momento finalmente chegar, eles também viajarão para o local onde as máquinas morrem. E farão parte do ciclo de morte e renascimento no cemitério de máquinas.